Sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Então vamos repassar um pouquinho o que a gente viu e em qual ponto nós estamos, né? A gente começou a falar do projeto lógico quando a gente começou a descrever os objetivos e o que devemos evitar. Então no primeiro passo ali, né, a gente tem que evitar as junções, diminuir o número de chaves, evitar campos opcionais. E aí a gente começou a traduzir isso num passo a passo, né? Então é como se eu falasse, agora eu vou pegar o meu modelo ER e vou fazer um passo a passo. O primeiro passo é eu traduzir as entidades e os atributos, aonde a partir do momento que eu já defini quais são todas as entidades e os atributos, eu já começo a sublinhar as chaves primárias. Depois a gente viu que nós vamos para o mapeamento dos relacionamentos dos seus respectivos atributos. E no final, né, a gente começa a tradução da generalização e especialização. Então, no último vídeo, a gente entrou no detalhe da tradução inicial das entidades e dos atributos. Então, o que a gente viu? A gente viu que o passo a passo é pegar cada entidade, traduzir para uma tabela, né, para uma relação, pegar cada atributo da entidade e definir uma coluna nessa tabela, né, ou um atributo da relação também, né? Os atributos identificadores, a chave primária, os atributos identificadores são sublinhados e vão pertencer às chaves primárias da tabela. E aí a gente também viu que o único problema disso é quando a chave primária não é composta apenas do atributo que é identificador na entidade. A gente chama essa entidade de entidade fraca. Então, quando a entidade é fraca, a gente pega o identificador da classe que tem a chave estrangeira e adiciona a chave primária da nossa relação, né? Então a gente viu, por exemplo, funcionário dependente, onde o dependente é uma entidade fraca e aí ele, além de ter o seu número de dependente, também vai usar a chave primária do funcionário para ser identificado. Então é o primeiro funcionário da empresa, o primeiro dependente dele. Então, dentro da empresa, não posso ter dois funcionários com o mesmo número e dois dependentes com o mesmo número de funcionário e o mesmo número de dependente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mapeamento dos relacionamentos. O mapeamento de relacionamentos, ele é traduzido de certa forma em três possíveis operações, né? Três possíveis técnicas, vamos falar assim, três possíveis formas de mapeá-los. Então, quando você mapeia um relacionamento, ou você cria uma tabela, ou você adiciona a coluna de uma tabela a outra, como a gente viu o caso lá do 1 para muitos, né? Ou do 1 para 1, né? Ou você faz a fusão de tabelas, você literalmente junta as duas tabelas. Então, vamos ver cada um desses bem objetivamente e depois a gente vai pegar e destrinchar nos casos extremos, no caso 1 para 1, no caso 1 para muitos, no caso muitos para muitos, né? E aí, por fim, a gente tem que falar que a alternativa vai depender da cardinalidade, portanto, a gente vai falar hoje das técnicas nesse vídeo e depois a gente vai pegar cada cardinalidade específica e discutir aonde cada técnica é melhor aplicada. Então vamos lá. Tabela própria. Passo a passo. Eu tenho lá engenheiro, projeto. Se a gente for seguir lá o nosso passo a passo descrito, o que a gente vai ter que fazer? Traduzir as entidades, depois traduzir os relacionamentos e generalização. Vamos traduzir logo as entidades, né? Engenheiro tem código e tem um nome. Projeto tem código e tem um título. Então, a gente começa lá. Engenheiro e projeto. Mapeei as entidades. Code, eng e nome. Code, proj e título. Mapeei os atributos.
chave primária vai ser composta em engenheiro pelo código e a chave primária de projeto vai ser composta pelo código do projeto. Só sublinhar, né? Daí a gente já tinha visto. E aí a gente vai para o segundo passo, que é a tradução dos relacionamentos. Bom, a gente já sabe que não tem nenhuma entidade fraca, e aí a gente tem 3 técnicas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a tabela própria. É só eu pegar a atuação e transformar numa relação. Então, atuação, pego os atributos dela, que nesse caso é só a função. Bom, então observa que é um relacionamento muitos para muitos, aonde um engenheiro pode ou não ter vários projetos e um projeto pode ou não ter vários engenheiros. Agora, vamos olhar só para o lado entre engenheiro e atuação. Esquece um pouquinho o projeto. É como se a gente falasse que um engenheiro pode ter nenhuma atuação ou várias atuações, certo? E uma atuação tem que ter obrigatoriamente um engenheiro. Então, nesse caso, a gente simplificou transformando o muitos para muitos em um para muitos de engenheiro para atuação e um para muitos de projeto para atuação. Então, de novo, ó, um engenheiro tem nenhuma atuação ou várias atuações em projeto. Um projeto é atuado por nenhum engenheiro ou é atuado por vários engenheiros. Então, né, um tem vários de projeto para atuação e um engenheiro tem várias atuações. Isso significa que, a gente já viu na aula passada, né, no vídeo passado, um para muitos de engenheiro para atuação, a gente vai colocar o código do engenheiro como chave estrangeira. E aí, né, código engenheiro e referencia engenheiro. De forma equivalente, a gente vai pegar o código do projeto e vai colocar aonde o código do projeto referencia projeto. Como as chaves estrangeiras têm o mesmo nome das chaves primárias, eu não preciso colocar o quê? As referências. E se eu colocar? Não tem problema. Beleza. Mapeei o relacionamento, preciso identificá-lo unicamente. Eu não posso ter um engenheiro atuando no mesmo projeto em funções diferentes aqui. Eu posso? Vamos pensar? Um engenheiro tem vários projetos. Um projeto tem vários engenheiros. Mas o que vai diferenciar a participação do engenheiro para o projeto? É a sua atuação. Então, se eu tivesse duas linhas iguais, né? É como se eu falasse que se eu tivesse aqui, ó, código de engenheiro 1, código de projeto 3, função, código de engenheiro 1, código de projeto 3, função. Eu teria duas linhas que seriam idênticas. Eu não consigo identificar duas instâncias diferentes aí. Logo, eu não posso ter um engenheiro no mesmo projeto com a mesma função. Isso significa que o engenheiro pertence à chave primária, o projeto pertence à chave primária. Se eu não colocar a função na chave primária, o que vai acontecer? Engenheiro 1, projeto 3, função 1. Engenheiro 1, projeto 3, função 2. Mas eu não consigo separar essas duas linhas. Então eu vou colocar a mesma chave primária para as duas linhas. Acabei de fazer o quê? Quebrar a restrição de integridade de chave primária. Então aqui
obrigatoriamente a função entra para chave primária quando você faz o mapeamento para a nossa tabela. Então aqui, né, vai ficar assim, né, código empresário, código projeto, função sublinhado, código engenheiro em engenheiro, código projeto em projeto, e assim vai. Como a gente viu. E aí, aqui ficou faltando só a questão da função, né? Não acabei não colocando aqui. Mas se eu colocar 2 engenheiros com o mesmo projeto, vai ter um probleminha aqui no muitos para muitos, tá bom? Então, esse caso aqui, se eu... Se eu colocar assim, eu não posso ter... Foi uma bobeira minha. Se eu colocar desse jeito, eu não posso ter o mesmo engenheiro no mesmo projeto com funções diferentes. Do jeito que eu fiz aqui foi uma falha minha. Eu posso, né? Então eu errei meu projeto aqui, vou corrigir para vocês. Realmente foi uma bobeira minha. Exagerei no meu projeto. Vamos tentar entender? Qual foi o meu erro? Se eu coloco assim, olhando lá para o nosso diagrama, eu estou dizendo que um engenheiro pode participar do mesmo projeto com funções diferentes. Isso foi a bobeira minha. Tirando, eu obrigo ele a não participar do mesmo projeto com funções diferentes. Eu só posso ter um engenheiro com um projeto na mesma função. Adição de colunas, né? Então observa aqui, eu tenho um departamento, eu tenho um empregado, eu tenho um para muitos. Depois eu vou discutir com vocês por que não fazer tabela própria. Vou apresentar primeiro a adição de colunas, mas aí a gente vai discutindo caso por caso. Mas nesse caso aqui, a tabela própria vai aumentar o número de junção, vai aumentar o número de chave. E aí não vai ser legal, porque vai ferir duas coisas que a gente está perseguindo. Então vamos lá, nosso passo a passo. Voltando aqui. Mapear departamento e empregado em tabelas. Vou botar aqui embaixo porque eu sei que eu vou reaproveitar depois esse texto. Departamento, empregado, atributo, código departamento nome, código empregado e nome. Aqui. E aí sobrou agora o que? Chaves primárias e o relacionamento um para muitos. Então, o relacionamento um para muitos, ó, eu tenho um departamento para várias rotações de empregado. Se eu colocar uma chave estrangeira em departamento, o que vai acontecer? Eu vou ter um departamento para um empregado. Mas o relacionamento é um departamento, tem 0 ou vários empregados. Se eu colocar uma chave estrangeira em departamento, em primeiro lugar, não vou ter mais de um empregado no mesmo departamento. Se eu não tiver empregado, eu tenho um campo opcional. Então, não vale a pena adicionar uma coluna em departamento. Se eu colocar em empregado uma chave estrangeira do departamento, adicionar essa coluna, vamos ver como é que fica? Aí eu vou ter um empregado, obrigatoriamente tem um departamento, e no máximo um departamento. Opa, bateu direitinho, né? E um departamento vai poder ter
ou não vários empregados. Eu vou saber se ele tem ou não olhando para a chave estrangeira de empregado. Vamos lá? Então, a gente já viu esse mapeamento, né? Empregado, código, departamento, código, departamento, referencia, departamento. Chave estrangeira tem o mesmo nome da chave primária, então tá tudo certinho. Um para muitos, aonde o empregado é opcional para o departamento, e ficou faltando a data de lotação, né? Se eu coloquei a chave estrangeira de lotação empregado, é natural que eu faça o quê? Também coloque a data, lotação, em empregado. Vamos ver? Então é como se eu falasse assim, ó. Um empregado tem um nome, um código de departamento e a data da lotação. Todo empregado tem uma data de lotação, é verdade, porque ele está obrigatoriamente participando do relacionamento com o departamento, né? Tem um mínimo e um máximo lá. Então, esses dois campos aqui são obrigatórios, vão representar a adição de tabela de coluna. E um departamento tem um nome, pode ter vários empregados por conta da chave estrangeira. Os dois têm as suas chaves primárias, e aí a gente termina a técnica de adição de tabelas, seguindo a adição de colunas, né? Mapeamento, apareceu o código departamento e a data de lotação, que nem eu falei para vocês. Fusão de tabelas. Observem que a fusão de tabelas, ela tem casos bem específicos, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o mapeamento desses caras aí? Conferência e comissão organizadora. Primeiro passo, mapear as entidades. Vamos lá. Conferência e comissão. Vou botar assim só para não ficar escrevendo muito. Primeiro passo é mapear as entidades e os atributos. Código, conferência, nome e comissão organizadora tem um endereço. Chaves primárias, código da conferência. A gente já viu que comissão é uma entidade fraca. E aí, a gente tem que tomar um seguinte cuidado. A gente ainda está no mapeamento de entidades, tá bom? Uma comissão tem no mínimo uma conferência e no máximo uma conferência. Uma conferência tem no mínimo uma comissão e no máximo uma comissão. Então eu poderia colocar uma chave estrangeira de conferência para a comissão organizadora. E por que não de comissão organizadora para a conferência? Porque a entidade fraca é a comissão organizadora. É ela que é identificada pela conferência. Então não tem sentido eu colocar uma chave estrangeira em conferência, tá bom? Nesse caso, uma chave estrangeira da comissão organizadora. Então a gente volta lá. Mapeia o código conferência. Código conferência, referencia conferência. Vou botar com letra maiúscula. E aí a gente já viu a entidade fraca. Esse cara pertence à chave primária. Beleza, agora a gente vai para o segundo passo, que é mapear os relacionamentos e os seus atributos. Então, relacionamento, organização. Obrigatoriamente toda conferência tem uma organização e toda organização tem uma conferência. Então observa, nesse caso, toda vez que eu colocar uma conferência, eu tenho que colocar a organização. E toda vez que eu tenho uma organização, eu tenho apenas uma conferência. Logo, não tem sentido eu criar duas entidades, porque aumenta o número de chaves
aumenta o número de junções. Logo, a melhor forma de resolver isso é a gente juntar as duas tabelas em uma só. Então aqui faz mais sentido a gente esquecer um pouquinho a comissão, né? Colocar o endereço da comissão dentro da conferência. E aí observa, tem um atributo data de instalação, logo aparece em conferência. Olha como eu diminui o número de chaves, né? Não tem aquela chave estrangeira, tenho só uma chave primária, então é um índice só, e eu não tenho junções para achar a comissão organizadora da conferência. Beleza? Tá de acordo lá. Deixa eu até bater aqui. Código, nome, data e endereço, né? É claro que o cara colocou um nomezinho mais bonitinho, mas se vocês forem ver, 1, 2, 3, 4 certinho. Então, pessoal, esse vídeo foi só para mostrar para vocês as técnicas, né? E aí nos próximos vídeos a gente vai trabalhar, por exemplo, ó, implementação dos relacionamentos em 1 para 1. E aí a gente vai explorar todos os casos, dizendo quando usar, quando não pode usar e quem é preferencial em cima de quem.